Bom dia, sejam bem-vindos para o nosso Clube do Livro, mais um encontro especial, hoje sobre o livro Você é o Placebo, de Joe Dispenza. Mais um encontro para a gente crescer juntos. Bom dia e parabéns a vocês aí, dedicadas a esse nosso crescimento em conjunto por meio desses livros tão maravilhosos. E nós vamos aprofundar hoje no capítulo 2 do livro Você é o Placebo, de Joe Dispenza, né? O slogan do livro faz a gente refletir muito nessa questão do nosso poder de curar a nós mesmos, né? E ele pega muito forte no livro, não só a questão do poder de curarmos a nós mesmos, mas o poder de adoecermos a nós mesmos. Isso que é muito forte, que ele fala muito nesse sentido. Então vamos lá. Aí nesse capítulo número 2, ele vai pegar aqui elementos históricos de como surgiu essa questão do efeito placebo. E aí, assim, o interessante nesse sentido é que ele coloca várias pesquisas, né? Várias pesquisas e eu quero compartilhar com vocês determinadas pesquisas que aconteceram para vocês perceberem como que a nossa mente manda no nosso corpo, tá? Então, eu vou colocar aqui as pesquisas que ele coloca, aí vocês imaginam o quanto que isso é forte na nossa realidade, o quanto que a mente manda no corpo. Por exemplo, ele coloca aqui, né, relatos de situações, por exemplo, que aconteceram na Segunda Guerra Mundial, tá? Onde pessoas ali que estavam precisando de morfina, né, analgésico, para os processos ali da guerra, e eles não tinham esse analgésico. Bom dia, Jennifer. Que bom ter você aqui também. E tinha acabado a morfina ali, né, no batalhão e tudo mais. Aí um dos médicos ali pegou e começou a encher as seringas com solução salina, né? E falava pro pessoal ali que estava com dor, machucado, que era morfina. E eles melhoravam, eles paravam de sentir a dor. E a partir daí esse médico começou a decidir estudar mais a fundo essa questão do efeito placebo. E depois, inclusive, ele replicou no consultório dele e tudo mais essa questão, né? E aí ele começou a entender bem mais a fundo e percebeu o quanto dois elementos participam muito dessa melhora, né? Que ele disse que assim, os principais elementos que ele percebeu que geram essas respostas positivas é o elemento crença
e expectativa. Crença e expectativa. Vocês concordam que quando a pessoa ali, ela tomou a injeção achando que era morfina e no fundo era só água, ela estava com a crença de que era morfina, a crença de que ia melhorar e a expectativa, ela ficou esperando ali aquele resultado positivo acontecer. Inclusive, ela já tinha na memória dela registrado o alívio de um analgésico. O alívio de um analgésico. Como que é? E aí eles começaram a estudar mais a fundo essa questão. E perceberam que não era unicamente um elemento mental só. Quando você avalia o corpo dessas pessoas que passaram pelo efeito placebo, você encontra ali as substâncias propriamente ditas que ocasionaram essa melhora, entende? Porque é o que ele fala aqui, e não só ele fala, o Deepak Chopra fala muito isso, no livro A Cura Quântica, ele fala muito isso também. Outros livros que você pegar de psicossomática, livros que estão relacionados com essa questão da gente se curar, né, da gente melhorar, todos eles falam que o nosso corpo tem o poder de ser a nossa própria farmácia. E o que acontece? Quando esses elementos combinados, de crença, expectativa, sabe, da melhora, faz com que o próprio corpo secrete ali, libere as substâncias farmacológicas naturais relacionados com aquela melhora, entende? É uma maneira de você, sabe, virar uma chave para o seu corpo produzir as próprias substâncias curativas que são necessárias para você melhorar de alguma questão. É como se você desse um comando para ele agir de determinada maneira. Então isso é muito forte. E principalmente, aí ele fala, principalmente se você já tiver uma resposta condicionada a isso. Isso é mais forte ainda. Por exemplo, o que seria uma resposta condicionada? Vou dar um exemplo relacionado ao meu pai, por exemplo. Meu pai, ele tem uma neura ali com o Rivotril, né? Com remédio para dormir. Ele pegou nisso e ficou nisso e acredita que se ele não tomar, ele não dorme, sabe? A crença e a expectativa dele de dormir está totalmente correlacionada com o Rivotril, por exemplo. Eu tenho certeza que se a gente pegasse ali o remédio e substituísse por uma cápsula de farinha de açúcar e falasse para ele que só essa crença, expectativa que ele tem absoluta de que com aquilo é o que ele consegue dormir e desligar, essa resposta condicionada a ele ali no ato de tomar e já acreditar e já criar aquela expectativa e já esperar e ficar naquele estado já pronto, condicionado, eu tenho certeza que ele nem perceberia que foi trocado ali o comprimido, porque a mente dele, a expectativa, a resposta condicionada ali de quando ele tomar já tá rodando num piloto automático ali, entende? E não só nessa questão
de dormir, por exemplo, né? Por exemplo, se você, quem tem dificuldade de sono, se você deita na cama, esperando que, com a crença de que você não vai dormir, esperando que você não vai dormir, o que acontece com você? Você já condiciona. Vai ser muito mais difícil você conseguir. Por exemplo, se você acredita, se você tem aquelas pessoas relacionadas ao café, né? Relacionadas ao café. Tem pessoas que já inseriu a crença de que eu posso tomar o café que eu durmo de qualquer forma, mesmo assim. E a pessoa toma ali, às vezes se ela tomar um café 8 da noite, ela consegue dormir normal, porque ela já tem uma crença forte, uma expectativa de que ela dorme de qualquer jeito. Agora, tem outras que já não. Eu não estou dizendo que a substância não tem um efeito. É lógico que tem. Mas a crença e a expectativa têm o poder de, inclusive, anular o poder de uma substância. Por exemplo, se você pode fazer um tratamento médico, medicamentoso, seja o que for. Se você colocar na sua cabeça com uma forte crença, uma forte expectativa negativa de que você não vai melhorar, você tem a capacidade total de colocar o seu corpo contra o tratamento, entende? Por exemplo, para pacientes no nosso instituto que já tiveram alguma experiência assim, negativa com outro terapeuta, ou a pessoa fez ali um processo e não teve um resultado, aí ela já chega para fazer terapia com a gente acreditando que não vai dar certo, acreditando que já fez e não tem jeito mesmo, e já entra com aquela expectativa negativa sobre o processo. São pacientes muito mais desafiantes, né? Para quem é terapeuta, eu sei que tem terapeutas aqui na live, pode confirmar o que eu estou falando, né? São pessoas mais desafiantes, porque ela já entra com uma desconfiança, uma crença fechada, uma expectativa negativa. Então ela já está pondo uma força contrária ao processo de melhora dela. E da mesma forma, a pessoa que já entra ali no processo, sabe, já acreditando que vai melhorar, agora eu melhoro, uma expectativa super positiva, vibrando naquilo, a pessoa flui muito mais facilmente no processo terapêutico. Por exemplo, tem um professor meu, professor de hipnose, que ele disse que tem paciente que muitas vezes cria tanta expectativa positiva de melhorar e de que vai melhorar, e com a terapia ali com ele e tal, que teve paciente que chegou lá no consultório, quando ele foi fazer a terapia, a pessoa já tinha melhorado, já tinha resolvido a questão dela, entende? E inclusive aqui nesse capítulo, ele fala muito sobre a questão da cura pela fé, né? Quem já assistiu aquela série chamada The Chosen, né? Sobre ali a história bíblica, né? Sobre os discípulos, sobre Jesus. Quem de vocês já assistiu essa série do The Chosen? Compartilha no chat. Vale a pena assistir, é muito boa. Tem um episódio, tem um episódio lá na série que quem assistiu vai lembrar, né? Da mulher, vou fazer um micro spoiler aqui, né? Mas é só uma partezinha. Tem um episódio lá que a mulher
ela busca ali, né, Jesus, e ela toca nele. Ela toca nele e ele fica muito tocado ali porque ele sentiu o tamanho da fé da pessoa, né? A pessoa colocou tamanha fé, tamanha crença, tamanha expectativa de que ao tocar ele, ela estaria totalmente e 100% curada, que ela melhora imediatamente. E ele fala para ela, inclusive ele fala para ela isso, aquilo que te melhorou foi o tamanho da sua fé. Eu só fui um ponto facilitador, né? Ele fala isso para ela. E aqui nesse capítulo ele fala sobre essa questão da cura pela fé justamente nesse sentido, né? Não é que ele fala que não existe o elemento divino. É claro que existe o elemento divino, existe uma energia cósmica e divina que promove liberações e resoluções nesse sentido, né, que harmoniza o nosso campo energético, espiritual, e a gente reflete no físico. É lógico que existe isso também. É claro que existe isso. Agora, o que ele fala? Que quando você entra em contato com esses lugares que são famosos por curas, né? Ou com os santos, esses elementos divinos. Se você está nesse estado mental de crença, sabe, inabalável na sua melhora, de expectativa positiva, vibrando aquilo, se alinhando com aquilo, você se abre para receber. Agora, se você vai nesse lugar totalmente descrente, totalmente fechado, esperando que não vai dar certo, procurando motivos para confirmar sua crença de que isso não existe, de que não vai dar certo, a chance de você se alinhar com esse tipo de benesse é muito menor, porque você está vibrando, você não vai entrar em sintonia, não vai entrar em sintonia com essa, você está fechado, né? É lógico que às vezes a pessoa, o mestre, o lugar, é tanta energia que às vezes, né, consegue abrir aquela mente, aquele coração. Isso também acontece. Agora, se a gente faz a nossa parte, tudo isso fica muito facilitado, né? Afinal, nós somos co-criadores, nós somos centelhas divinas que podemos criar saúde ou doença, amor ou guerra, né? Prosperidade ou escassez, com a forma como a gente vibra, com o nosso padrão de pensamento, sentimento, palavra, ação, tudo isso, né? Então a gente precisa ter muito isso em mente. Como é que tá nossas crenças aí em relação à nossa vida, em relação a si mesmo? E para ilustrar isso, eu vou pegar esse, né, inclusive assim, como o público aqui, a maioria é mulher, essa é uma pesquisa interessante aqui que fizeram com mulheres, né? Olha o que diz aqui no livro. Olha como que crenças e percepções afetam o nosso desempenho no trabalho, na vida, né, em tudo, né? Eles pegaram aqui um grupo de 220 alunas, mulheres, antes delas fazerem ali uma prova relacionada com matemática.
E aí pegaram para essas mulheres e divulgaram uma notícia falsa, foi um teste, uma pesquisa, né? De que naquele teste, na matemática ali em si, divulgaram uma notícia de que afirmava que os homens tinham uma vantagem, né? Uma vantagem de 5% a mais no desempenho na matemática. E pegaram outro grupo de mulheres e falaram o contrário. Falaram o contrário, que a mulher tinha vantagem, que ela tinha um desempenho melhor. Adivinha o que aconteceu na pesquisa, com os resultados? Adivinha o que aconteceu com os resultados depois que fizeram os testes e a pontuação? As mulheres que tinham recebido a notícia falsa de que mulheres tinham um desempenho menor, tiveram um desempenho menor. As mulheres que receberam a notícia de que que as mulheres tinham um desempenho maior, tiveram um desempenho maior na prova. E aí? O que vocês me dizem sobre isso? Ele diz aqui, ó, ao ser predispostas a pensar que a desvantagem era inevitável, as mulheres se comportaram como se realmente estivessem em desvantagem. É por isso que quando se fala de crença, fala que a crença é uma profecia. A crença é uma profecia autorrealizável. Você já entra na guerra achando que vai perder. Aí você joga o jogo para não perder. O que você acha que vai acontecer com você? Se você assistir os esportes, por exemplo, um time que entra para não perder é o time que perde. Você precisa entrar no jogo para ganhar. É por isso que, por exemplo, eu gosto muito de alguns atletas que estão assim muito acima da média, né? E eu gosto de perceber o padrão mental e olhar eles por esse lado, né? Para poder aplicar na minha realidade. E é notável questões similares entre eles. Por exemplo, eu gosto muito do Cristiano Ronaldo, gosto muito do Djokovic no tênis. Você pega as entrevistas deles, antes deles serem um dos melhores do mundo, né? Hoje podemos falar os melhores do mundo ali. Antes de se tornarem efetivamente, na mente deles eles já eram. Tem até uma entrevista, por exemplo, do Cristiano Ronaldo falando: eu posso não ser o melhor do mundo verdadeiramente, né? Externamente para todos e tudo mais. Mas internamente eu sou o melhor do mundo. Para mim, eu sou o melhor do mundo no que eu faço. Djokovic, a mesma coisa. Inclusive, tem um vídeo dele criança falando: meu objetivo é ser o número 1 do mundo. E ali no mundo interno dele, ele já criou essa crença e já criou essa expectativa. Entendeu? Olha lá, a Silvia ficou feliz aí, esse pessoal de Portugal, que eu sou fã do Cristiano Ronaldo, sou mesmo. Porque a pessoa atinge um nível muito acima da média no que faz. E tem padrões por trás, não é só esporte, tem uma coisa mental, tem uma coisa comportamental para a pessoa atingir esse nível. Então, assim, independente do que você faça na sua realidade, você precisa se sentir o melhor do mundo naquilo que você faz, entendeu? Por exemplo, eu tô longe de ser
o melhor hipnoterapeuta, estou longe de ser o melhor constelador do mundo, mas para mim, no meu mundo interno, eu sou. E quando eu me coloco ali para atender alguém, para mim ali eu sou o melhor possível naquilo. Eu preciso ficar nessa crença. Aí você vai falar, isso é arrogância, isso é... Não. Lógico, humildade é quando você quer se posicionar melhor do que os outros e você fica naquele queixo erguido querendo a falta de humildade, né? Você ficar com aquele queixo erguido querendo se sobrepor aos outros. A autoconfiança convicta é você ter consciência do seu valor, seja ele que ainda se você já expressou ele ou não, pelo menos o valor que você também tem em potencial, crença de que você é capaz, mesmo que você ainda não saiba, e você também enxerga esse valor nas outras pessoas. Aí é uma humildade verdadeira, que inclusive impulsiona as outras pessoas. Agora, você ficar se achando inferior aos outros, achando que você não é capaz, que você não dá conta de nada, isso não é humildade, isso é complexo de inferioridade, é descrença, entendeu? Então, hoje, no dia de vocês, tudo aquilo que vocês vão fazer, põe uma crença convicta de que você vai realizar aquilo que é o melhor, que você tem esse potencial. Já cria expectativas positivas em relação a você, em relação ao seu dia, que você vai se auto-sugestionar positivamente. Por exemplo, para quem tem o trabalho do Napoleão Hill, não sei se vocês conhecem também desse livro aqui, ó, do Napoleão Hill, As Leis do Sucesso, Quem Pensa Enriquece. Ele fala o tempo todo e passa muito exercício assim, de autossugestão. O efeito placebo nada mais é do que autossugestão. Você sugestionar a sua mente subconsciente, o seu corpo, a agir de determinada maneira. Mas você pode não apenas fazer isso com o seu corpo, no sentido de saúde, mas você fazer com a sua mente aí na sua vida. Olha essa outra pesquisa que ele coloca aqui. E aí pega a questão das crianças, né? Criança é muito mais sugestionável. Criança e pessoas que são muito emocionais, né? Tem um poder de receber sugestão assim muito forte. Olha essa pesquisa aqui que ele coloca no livro, né? Foi uma pesquisa feita no Japão relacionado com crianças que tinham alergia a uma determinada planta, né? A uma determinada planta. Aí eles fizeram uma pesquisa com essas crianças, né? Eles pegaram essas crianças e falaram assim, ó, imagina, as crianças são alérgicas a uma determinada planta, elas são consideradas alérgicas a uma determinada planta, né? A pele não pode encostar, que gera erupções, feridas e tudo mais. O que eles fizeram? Eles pegaram essa planta e falaram pegaram a folha dessa planta e falaram, olha, essa planta aqui é inofensiva, ela é uma outra planta lá, ela vai fazer bem para sua pele. Aí pegaram e esfregaram ela num dos braços dessas crianças. Aí pegaram a verdadeira planta inofensiva e falaram para elas, olha, essa planta aqui é aquela planta lá que faz mal
que faz mal para você e a gente vai passar aqui e ver se como que você reage, tá? Adivinha o que aconteceu? O braço que foi passado a planta inofensiva, mas falou que era a planta que a pessoa tinha alergia, foi onde teve erupção na pele, foi onde teve alergia. E o braço onde passou-se a planta que elas acreditavam ter alergia, mas que falaram para elas que eram a planta inofensiva, elas não tiveram questões no braço, não tiveram nada. E aí? Elas são verdadeiramente alérgicas à planta ou não? Qual a opinião de vocês? O que vocês pensam a respeito disso, né? Outra pesquisa com asmático. Pesquisa com asmáticos, tá? Ó, os pesquisadores forneceram a asmáticos, pessoas com asma, 40 inaladores que não continham nada além de vapor de água. Mas eles disseram para essas pessoas que nesses inaladores continham uma substância irritante, alérgica, né? 50% deles apresentaram sintomas de obstrução das vias aéreas. E 30% sofreram ataque de asmas completos depois de inalarem apenas água. Depois que os pesquisadores falaram isso. E depois disso, os pesquisadores então deram inaladores que disseram conter remédio, mas era água de novo, para aliviar os sintomas. E as vias aéreas de todos se reabriram, embora os inaladores de novo contivessem apenas o vapor d'água. Em ambas as situações, manifestar os sintomas da asma e revertê-los drasticamente, os pacientes responderam apenas à sugestão, ao pensamento colocado em sua mente pelos pesquisadores, que funcionou exatamente conforme o esperado. Ele fala aqui, ó, esses pensamentos foram maiores do que o ambiente, maiores do que a realidade. Poderíamos dizer que os pensamentos criaram uma nova realidade para essas pessoas aí da asma, né? E aí ele traz uma pergunta. O que isso diz sobre as crenças que mantemos e os pensamentos que pensamos todos os dias? E aí? Quanta coisa que a gente deve ter de resultado na vida só porque a gente acredita que vai ser daquela forma. Por exemplo, ele fala que em relação ao envelhecimento, tem pessoa que vai avançando com a idade, ela já vai esperando e acreditando que vai acontecer uma determinada coisa com ela ali. Principalmente se aconteceu na família dela, aí vem as referências familiares. Entendem por que eu trabalho com a hipnose? Entende por que a gente tem uma formação de hipnose? Porque, gente, esse universo, o subconsciente tem muito mais poder sobre a nossa vida, a nossa mente, o nosso corpo do que a gente imagina. Muito mais poder do que a gente imagina. E inclusive ele fala uma questão aqui que eu achei, que eu senti que é bem interessante. Depois de estudar bastante, parem para refletir o que eu vou falar agora. Depois de estudar bastante o efeito placebo, depois de estudar remissões de doenças consideradas incuráveis, eles
ele estudar essas remissões por meio, né, do processos de autocura e tudo mais, o médico aqui que faz esse trabalho, ele concluiu que não havia doenças incuráveis, apenas pacientes incuráveis. O que vocês entendem sobre essa afirmação? Não existem doenças incuráveis, existem apenas pacientes incuráveis. O que vocês entendem sobre isso? É verdadeira essa afirmação? Não existe doenças incuráveis, existem pacientes, pessoas incuráveis. E realmente essa é a maior... Quando eu li isso eu falei realmente, não só na questão aí de saúde física, mas pra gente que trabalha com atendendo muitas pessoas, né? Por exemplo, se eu for fazendo uma média aqui de atendimento por semana e tudo, eu atendo mais de 1000 pessoas por ano, né? E tem pessoas, é por isso que depois eu comecei a entender por que o Bert Hellinger falava isso, alguns professores também que eu tive nesse sentido, que em algum momento, inclusive até o Tony Robbins eu já vi também falar isso para algumas pessoas ali na intervenção, no treinamento e tal, que para algumas pessoas eles falam assim, olha, infelizmente, não é eternamente, mas infelizmente, no momento atual você não tem solução. Infelizmente, no momento atual você não tem solução. Porque muitas pessoas não estão abertas para a melhora. Quem já pegou paciente assim, né, dos terapeutas que estão aqui? Vocês já pegaram pacientes que não estão abertos para a melhora? Que para cada solução que você coloca, a pessoa tem 3 ou 4 justificativas para ela ficar naquela solução, porque que ela precisa ficar com aquela solução, que ela está certa de ficar naquela solução, que ela tem que ficar naquela solução, que é assim mesmo a realidade dela e a vida dela. E aí, que você vai fazer, né? Você vai puxar a pessoa pela goela e tirar ela daquela situação? Não, você consegue ir até um determinado ponto, né? Tem a pessoa, eu coloquei uma foto que é desse livro aqui, inclusive no feed desse Instagram, falando sobre isso, né? Sobre o rio da mudança lá, e que muitas pessoas não querem pagar esse preço do rio da mudança, de você desapegar de certos pontos, benefício. A Dani falou muito bem, benefícios secundários. Depois eu tenho nesse flip chart aqui, eu tenho vou pegar aqui para vocês, deixa eu achar aqui. Eu tenho uns elementos listados que impedem com que as pessoas melhorem nas terapias. Vocês querem que eu mostre para vocês? Dá um sim ou não no chat. Vocês querem que eu mostre para vocês no flip chart aqui? Sim ou não?
Deixa eu ver se eu achar aqui, ó. Peraí, vou achar aqui. Eu listei aqui, ó, no flipchart, esses elementos aqui, quer ver? Peraí que eu já acho. Aqui, ó. Puxar para vocês aqui. Ó. Que acho que tá espelhado para vocês, né? Acho que tá espelhado. Peraí, mas eu vou falando aqui para vocês. Ó, elementos que... O que pode impedir com que as pessoas melhorem nas terapias? O que pode impedir? São elementos ocultos, né? Tá espelhado para vocês aqui, mas eu vou falando, né? Pessoas que você vê que, por mais que você faça tudo, às vezes elas não vão conseguir melhorar naquele momento por causa desses elementos ocultos aqui. Mas eu vou falando para vocês, tá? O primeiro é essa questão das crenças limitantes, tá? Crenças limitantes em que sentido? É a pessoa já entrar na expectativa de que não vai dar certo. Ou a pessoa entrar na expectativa, ela entrar na expectativa de que não vai dar certo, ou ela entrar na expectativa de que o resultado positivo vai trazer algum malefício para ela. Entende? Por exemplo, eu atuo muito na questão de emagrecimento. Eu percebo ali que muitas pessoas têm uma crença limitante, uma crença negativa sobre o emagrecimento, do tipo assim, olha, se eu emagrecer, vai acontecer isso de coisa ruim. Ou seja, a pessoa ela tem uma trava em relação ao resultado positivo. Ah, se eu emagrecer, eu vou ficar mais atraente e aí eu posso atrair assédio ou sofrimento na área amorosa. É uma crença limitante quanto ao resultado positivo. Aí como é que a pessoa vai ir com força em relação ao resultado positivo se ela tem uma crença limitante sobre o resultado positivo? Entendeu? Isso precisa ser trabalhado imediatamente, senão ela sabota, né? Aí o outro item aqui, ganhos secundários. Pensa assim, ok, a pessoa está se queixando sobre determinada situação, mas quais são os ganhos secundários que ela está tendo com o problema? Ah, ok, ela pensa assim, vamos supor, a pessoa está se queixando que ela não tá trabalhando. Vamos supor que ela quer se resolver na área profissional, mas aí ela tem o ganho secundário de ficar na zona de conforto, ou de se proteger do fracasso, ou de se proteger do medo de errar, de estar numa postura ali mais protegida em relação aos desafios, ou de ficar na preguiça, entende? Ela tem o ganho secundário, ou de ficar sendo provida por outra pessoa, e por aí vai. E a pessoa vai ficar, se você não trabalhar esse desapego do ganho secundário, ela pode sabotar todo o processo, entende? Por mais sofrimento, por mais problema que alguém pode estar vivenciando com uma situação, existe também um ganho secundário ali. Tudo tem um lado, por mais negativa que seja uma situação, também tem vantagens, né? A Samantha colocou, a obesidade é profunda, multifatorial, multiemocional, exatamente, Samantha. E também tem ganhos secundários, por mais que seja desafiante a situação.
Às vezes a pessoa se sente protegida com aquela gordura no corpo, às vezes ela usa como desculpa para não fazer muita coisa e por aí vai. Tá? Outro ponto, zona de conforto. Vocês concordam que é mais fácil ficar com o problema por mais que ele esteja ali incomodando? É mais fácil muitas vezes você conviver com ele, se adaptar a ele, do que fazer algo a respeito. Entende? Por exemplo, é mais fácil você desleixar com a sua saúde ou você atuar para cuidar dela? Vai mais energia atuar para cuidar dela. É mais fácil você desleixar com o seu relacionamento ou você atuar para melhorar ele cada vez mais? Vai mais energia atuar para melhorar ele cada vez mais. É mais fácil você se acostumar com a escassez ou você trabalhar constantemente para criar sucesso, prosperidade, riqueza? Entende? Por isso que os estoicos falam que o obstáculo é o caminho, porque a gente precisa vencer, precisa de esforço consciente para atingir melhores resultados. Para quem acompanha o trabalho do Hélio Couto, entropia psíquica. Se você não colocar energia, se você não colocar esforço consciente de organização, a nossa mente, a nossa vida tende a ir ao caos. Precisa de uma consciência atuando, pondo energia. Então exige, e tem gente que não quer pagar esse preço. Tá? Outra questão, gatilhos ocultos. Gatilhos ocultos que podem reativar o padrão. Às vezes a pessoa ela passa ali por exemplo, você faz uma regressão nela, aí você libera ali uma causa emocional mais profunda, um gatilho que dispara ali algum problema. Mas às vezes ficou outros gatilhos ocultos que em determinadas situações da vida dela, ela pode reativar o problema, reativar aquele padrão. Por isso que é bom, aí nesse caso de gatilhos ocultos, é bom você fazer mais de uma sessão, você atuar por vias diferentes, né? Às vezes é um gatilho sistêmico, às vezes é um gatilho mental, e tratar a pessoa por todos os lados. Senão, muitas vezes fica um elemento oculto ali sustentando o problema. Interferência familiar. Então, muitas vezes, por exemplo, no caso de emagrecimento, já é um bom exemplo. A pessoa quer melhorar, só que, por exemplo, o marido não. O marido não está nem aí, está desleixado nesse sentido. E aí ela quer melhorar, quer conquistar esse resultado. E aí ela fica nesse problema ali de lealdade, de parceria. Ou na família, ninguém teve esse resultado que ela busca. E elas podem ficar nessa lealdade, sentir que está desonrando os familiares, a família, se ela obter um resultado diferente. Então precisa trabalhar com ela essa lealdade ao círculo íntimo dela se permitir ter um resultado diferente na vida dela, que as pessoas que ela ama não tiveram, né? Se permitir ser mais feliz, ter um resultado diferente daqueles que ela ama. Outro processo, autossabotagem. Principalmente se a pessoa tem crença de merecimento, sabe? Um baixo senso de merecimento, complexo de inferioridade, questões que podem fazer com que ela sinta que não mereça o resultado que você está buscando fornecer para ela. Como é que você vai atuar aqui para curar a si mesmo, para você manifestar algo positivo ali na sua vida, se você não acredita que merece esse resultado?
É bem delicado essa questão. Terceirização do problema. Então, o terapeuta é responsável 100% pela minha melhora. Eu não preciso fazer nada. Se ela não precisa fazer nada, ela não está errando em nada. Se ela não está errando em nada, ela não tem que aprender nada. Se ela não tem que aprender nada, então ela não precisa fazer nada no processo. E ela terceiriza tudo isso na mão do terapeuta. E aí, para gente que estuda isso mais a fundo, sabe que todo problema, dificuldade na vida de alguém, veio cumprir algum propósito para o desenvolvimento daquela pessoa. O terapeuta não pode tirar aquilo dela, resolver por ela, sem ela sair com o aprendizado que ela precisa. Senão o problema vai voltar. Porque ela não foi transformada naquilo que a dificuldade, o problema veio trazer. Então a nossa função é fazer ela enxergar qual é essa parte dela e facilitar para que ela cumpra essa parte dela com as ferramentas e tudo e atravesse isso e chegue num resultado melhor. Questões de criança interior, né, que quando o paciente ali coloca o terapeuta como pai ou mãe, né, projeta essas questões mal resolvidas da criança interior no terapeuta, entende? Aí muitas vezes fica apegado ao processo terapêutico ali, como se o terapeuta fosse um pai ou uma mãe. Aí a pessoa não quer melhorar porque ela precisa ficar ali conectada com o terapeuta como se o terapeuta fosse um pai ou uma mãe dela. E se ela melhorar, ela vai precisar cortar o cordão umbilical com o terapeuta, assumir a independência dela, assumir a autonomia dela. E muitos resistem. E a gente que é terapeuta tem que tomar cuidado com isso, porque senão fica amarrado, ganchado no paciente. E expectativas irreais, né? Por exemplo, o paciente ficou 30 anos criando o problema. O paciente ficou 30 anos criando o problema e quer que em uma sessão você resolva 100% da vida. 100% da vida da pessoa. Expectativas irreais, né? Vocês concordam comigo? Tem que pisar na realidade, ancorar na realidade, na realidade nua e crua. Alguém já pegou, né, vocês terapeutas aí, alguém já pegou pacientes assim? 30 anos vivenciando um problema e vivenciando e criando, e quer que em uma sessão tudo seja transformado como se fosse um passe de mágica. Então precisa ter esse alinhamento de expectativas, certo? Então esses elementos aqui a gente trabalha bastante nas nossas formações, né? Tanto de hipnose quanto de constelação na água, porque vocês como terapeutas, vocês precisam estar alinhados nesses elementos, porque senão você vai ficar acreditando que você não resolve, que você não dá conta. Mas tem pessoas que infelizmente elas estão sendo o placebo negativo, nocebo, né? O placebo negativo delas no processo de cura delas. E aí é como se o terapeuta ficasse batendo num muro ali, numa parede, para a resolução dessa pessoa. E igual a Samantha falou aí, com quem realmente não quer a solução,
que parece que não quer a solução, a gente precisa ter um papo reto com essas pessoas e falar para elas, falar, olha, eu estou sentindo que talvez você não esteja verdadeiramente buscando essa solução, verdadeiramente você viver essa nova realidade. Olha a estatística que ele coloca aqui nesse capítulo, para a gente ir finalizando. Ele viu uma pesquisa aqui de um instituto de psicologia, que estima que cerca de 70% dos nossos pensamentos diariamente, né, dos nossos pensamentos diários, são negativos. Isso se a gente parar para pensar que, em média, nós temos 60 mil a 70 mil pensamentos por dia. Aí, quem é bom de matemática, aí, quanto que dá 70% de 60 mil? Quem faz uma conta rápida aí? Quanto que dá 70% de 60 mil? 50% seria 30 mil, dá uns 40 mil. Uns 40 mil pensamentos negativos por dia. O ser humano na média, tá? Isso aqui é o ser humano na média. 40 mil pensamentos negativos por dia, carregados de emoções negativas, de crenças negativas, de expectativas negativas. E já foi comprovado, o Deepak Chopra, ele fala muito sobre isso. Por exemplo, a cada fluxo aí de pensamento negativo que a gente tem, imediatamente o corpo, o cérebro, o corpo já reage a esses pensamentos liberando algum tipo de bioquímica. É imediato. Pensou, pum, já afeta ali, já é liberado substância no corpo imediatamente. Quem conhece aqui o Oring Test? Vocês conhecem Oring Test? Já ouviram falar sobre Oring Test? Faz esse teste aqui, eu vou deixar esse exercício para vocês fazerem como finalização dessa live. O que é o Oring Test? Façam assim. Você vai fazer um anel com o seu dedo. Faz assim, tá? O que você faz? Aí você vai fazer força assim, como se fosse um alicate. Só que você vai precisar de outra pessoa para fazer esse exercício com você, né? Você vai precisar fazer força para fazer esse exercício com você. O que você faz? Você vai fazer força e quando você estiver fazendo força, você vai pensar algo negativo. Algo, sei lá, uma memória ruim sua, por exemplo. E quando você estiver fazendo força e pensando algo negativo, você pede para alguém, com as duas mãos assim, você pede para alguém abrir. Pede para alguém abrir, fazer força, e você não pode, você vai fazer força para não deixar. Pede para a pessoa abrir. Você vai ver que quando você pensa algo negativo, você perde força no dedo. Você não consegue segurar a mão da pessoa, fazer força contra ali a pessoa. Aí depois você faz o contrário. Faz força, segura e fica pensando algo positivo, uma memória feliz, algo muito positivo para você, uma coisa boa, e pede para a pessoa tentar abrir os seus dedos ali com você, pensando algo positivo, algo bom.
você vai ver que você consegue fazer muito, muito, muito mais força e a pessoa não consegue abrir o seu dedo. Isso é imediato. Isso é imediato, tá? E inclusive, né, tem um processo que vocês podem fazer, aí um plus para vocês aí. Pensem em alimentos. Em alimentos. Se conecta mentalmente com determinados alimentos. Se o alimento faz bem para você e para sua energia, sua mão vai ficar mais forte. Se o alimento faz mal para você e para sua energia, o seu dedo vai ficar mais fraco. Se você não tem dificuldade de imaginar, visualizar, você pode segurar o alimento na sua mão para ver se você tem boa ressonância com aquele alimento ou não. Aí a Samantha falou, o processo de conscientizar o pensamento para melhorar é exaustivo, porque é igual eu falei, precisa de energia para controlar a mente, senão vira caos, senão o sistema perde energia e tende ao caos, tende ao negativo, precisa mesmo. Só que é por um tempo, até instalar um novo padrão. Depois que instala um novo padrão, ela fica mais predominantemente positiva de uma forma mais automática. Mas o vigiai e orai 24 horas por dia da nossa mente é inevitável. Por quê? Por causa dos nossos próprios padrões negativos tentarem assumir e também por causa dos negativos. Os negativos também tentam enfiar pensamento negativo o tempo inteiro na nossa mente. Tá? A Nara colocou assim, ó, este serve também para ver o quanto nossa mente mente. Exatamente, para dúvidas, né? Quando você está em dúvida de algo, será que eu faço isso ou será que eu faço aquilo? Faz esse Oring teste também, que você vai ver o que tem força e o que não tem, tá? Então, deixo vocês aí com esse exercício para vocês fazerem aí, com esse exercício aí para vocês fazerem até a próxima live. Beleza, pessoal? Então esse foi o nosso encontro de hoje, gratidão por vocês estarem aqui. Até mais, um grande abraço, até a próxima, fiquem com Deus, um bom dia.